Bom, pessoal, retomando a aula de elipses e elipsoides de erros, então a gente já viu a questão da elipse de erros no plano, né, o posicionamento ali horizontal, né, então coordenada x e y, este e norte, enfim. Quando a gente está trabalhando no caso tridimensional, é um pouquinho mais complexo, né. Então, por quê? Porque a gente vai ter o elipsoide de erros agora do ponto, posição 3D, né, x, y, z. Então a gente não vai ter mais uma elipse no plano, a gente vai ter um elipsoide no espaço 3D, né, então um volume ali, né, não mais uma área, né. Então ele vai ter três semi-eixos, né, o semi-eixo maior A, um semi-eixo menor, semi-eixo intermediário B e um semi-eixo menor C, bem como a gente pode pensar o seguinte, né, ele pode ter três rotações no plano. Vamos supor que se a gente orientasse ele, o semi-eixo maior no eixo X, o intermediário no Y e o menor no eixo Z, enfim. Então, na verdade, ele estaria rotacionado, né, em relação a essa posição original. Então, ele teria, no mínimo, ter esses três ângulos de rotação, kappa, φ e ômega, né. Então, do eixo maior com o eixo X, kappa, do eixo intermediário com o eixo Y, φ, e do eixo menor, né, o semi-eixo menor, com o eixo Z do nosso sistema, ômega. Ou até, desculpa, né, geralmente é o kappa pro Z, φ pro Y e o ômega pro X. Mas enfim, né, então pelo menos esses três ângulos de rotação. Então agora não são mais três parâmetros que a gente tem que achar, né, A, B e T. Semi-eixo maior A, semi-eixo menor B e direção azimutal do semi-eixo maior A. Então agora são 6 parâmetros, A, B e C, semi-eixo maior, intermediário e menor, e ainda três ângulos de rotação do elipsoide no espaço, né, kappa, φ e ômega. Aqui dois exemplos diferentes, né, então elipsoides tanto com orientações, né, quanto com formas, né, achatamentos diferentes, né, então valores dos seus semi-eixos diferentes, para ilustrar essa ideia, né, o conceito do elipsoide 3D, o elipsoide de erros. Bom, como é que a gente soluciona, então? Então a nossa solução ela vai ter que ser um problema aí de autovalores e autovetores da matriz de covariância do ponto P. Por quê? Porque ficaria muito difícil achar uma expressão analítica lá para obter A, B, C, kappa, φ e ômega, né, que a gente viu lá para a elipse de erros, fica muito mais complexo. Então a gente recorre aí a uma ferramenta matemática, né, mais robusta, né, que é a questão dos autovalores e autovetores. Então a gente considera que a matriz de covariância das coordenadas x, y, z do ponto P, né, ela vai ser uma matriz aqui 3x3, né, então variância em x, variância em y, variância em z na diagonal principal e as covariâncias fora dela, né, x com y, x com z, y com z, lembrando que elas são simétricas, né, x com y igual a y com x, x com z igual a z com x e y com z igual a z com y, né, então são três elementos aqui que a gente tem, né, desculpa, 6 elementos, né, variância em x, y, z, covariância x com y, x com z e y com z. Então, de novo, né, a gente é um problema de transformar 6 elementos para 6 parâmetros ali, né, 6 elementos da matriz de covariância para os 6 parâmetros que definem o elipsoide de erros, centrado no ponto, né, então a sua origem, as suas coordenadas iniciais, x, y, z, são conhecidas, né, é a posição estimada do ponto. Bom, para isso, então, a gente recai aí a solução de autovalores e autovetores, né, ou seja, essa matriz de covariância vezes um autovetor, ômega maiúsculo, né, tem que ser igual ao autovalor correspondente, né, desculpa, aqui não é ômega, aqui é lambda, né, lambda maiúsculo tem que ser igual ao autovalor, né, o lambda minúsculo, vezes esse autovetor correspondente, né, lambda maiúsculo. Então aqui é 3 por 3, o autovetor é 3 por 1, fica 3 por 1, né, fica um vetor 3 por 1. O autovalor é um escalar, 1 por 1, vezes o autovetor 3 por 1, resulta também num autovetor 3 por 1, um vetor 3 por 1. Bom, como é que a gente resolve esse problema? Então a gente tem que encontrar ali, ó, primeiro o autovalor, né, cujo determinante resultante dessa matriz, né, seja nulo, né, então essa matriz seja singular, né, então, ou seja, matriz de covariância original menos o alto valor vezes uma matriz I
que é uma matriz de identidade 3x3, né? Então, essa subtração matricial tem que resultar numa matriz singular, ou seja, cujo determinante é zero. Para esse problema, né, 3x3, vão existir 3 autovalores que satisfazem essa condição. Tá? A raiz quadrada do maior deles é o semi-eixo maior A do elipsoide. A raiz quadrada do valor intermediário deles é o semi-eixo intermediário B, o médio. Né? E a raiz quadrada do menor autovalor dessa matriz, né, vai ser o semi-eixo menor C do elipsoide. Tá? Então, nesse caso, são 3 autovalores, então tem 3 valores diferentes que satisfazem essa equação. Raiz quadrada do maior deles, semi-eixo maior A do elipsoide. Raiz quadrada do valor intermediário deles, semi-eixo intermediário B. E raiz quadrada do menor autovalor, semi-eixo menor C do elipsoide. Bom, aí uma vez obtidos os 3 autovalores, a gente consegue obter os 3 autovetores correspondentes. Como? É só a gente retornar aqui no nosso sistema original, né? Então o autovalor é conhecido, a matriz de covariância é conhecida, então aqui a gente recai num sistema linear, né? De 3 equações a 3 incógnitas. Né? As incógnitas são justamente as componentes do autovetor. Então cada autovalor vai resultar num correspondente autovetor. Né? Então lambda maiúsculo A, lambda maiúsculo para B e lambda maiúsculo para C. Quem que é esse autovetor? Vamos pensar, por exemplo, para o semi-eixo maior A. Né? Então, ele vai ter 3 componentes, uma em x, uma em y e uma em z. A x, a y, a z. Ele vai dar justamente para onde que está apontando, quais são as componentes dos 3 eixos x, y, z do semi-eixo maior A. O autovetor do semi-eixo intermediário B também vai me dar a direção, né, para onde está apontando o semi-eixo menor B, aqui no espaço 3D, né, tendo as suas 3 componentes em cada um dos 3 eixos. Né. E o autovetor em C também vai me estar dizendo aonde está apontando o semi-eixo menor C no espaço. Né. Então, aqui, como se a gente fosse pensar, né, então a gente estaria fazendo aquelas 3 rotações no nosso elipsoide de erros, tá? Kappa, φ e ômega. Né. Então, a gente conseguiria achar a orientação dos 3 eixos dele, né, o A, B e o C. Esses autovetores, né, geralmente eles são fornecidos de forma unitária, né, pelo software, né, então, ou seja, se eu somar todas as suas componentes ao quadrado vai dar 1, né, um vetor unitário ali. Depois a gente vai ver exemplos numéricos, tá, que para quem não está muito habituado aqui, né, com autovalores e autovetores vai entender melhor um pouquinho, mas em resumo, né, se a gente tem a componente x, a y e a z, né, a gente pode pensar, a gente traça uma componente, o valor da x, o valor da y e o valor da z, a gente tem um ponto no espaço 3D, então aquele ponto define a direção daquele eixo. Né? É basicamente essa a ideia. E claro, né, o produto interno entre os autovetores é sempre zero, né, porque eles são perpendiculares entre si. Né? Então, se eu pegar as componentes do AX vezes BX mais AY vezes BY mais AZ vezes BZ, né, somar tudo tem que dar zero. Né? E idem para o autovetor de A com C e do autovetor de B com C. Então, os 3 são perpendiculares entre si, né? Que, assim como o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, B da elipse de erros também são perpendiculares entre si no plano. Então, na verdade, tendo 2 deles, a gente já conseguiria encontrar o terceiro, né? Por essa relação de perpendicularidade. Mas, em resumo, é dessa forma que a gente resolve os elipsoides de erros. Né? Então, a gente tem que recair aí num problema de autovalores e autovetores. Né? Primeiro, encontrar os 3 autovalores da matriz de covariância do ponto, né, das suas coordenadas x, y, z, e depois os 3 autovetores correspondentes, para ter a direção, né, a orientação desse elipsoide no espaço 3D. Então, para onde que está apontando cada um dos seus 3 eixos. Né? Embora seja uma matemática um pouco mais complicada, né, com conceitos um pouco mais complexos, o software resolve isso de forma automatizada, né, pessoal? Então, não é nós que vamos calcular na mão ali, né, no braço, o autovalor e o autovetor. Então, existem comandos, funções específicas, né, por exemplo, no Celab, que já fornecem para nós de maneira otimizada esses valores, esses componentes do elipsoide 3D. Bom, só que aqui a gente tem que ter atenção. Se a gente está trabalhando com posicionamento GNSS, né, então a gente vai ter ali
covariâncias, né, nos três eixos x, y, z, né. Tem que tomar cuidado como que a gente vai gerar esses elipsoides de erros, né? Nesse sistema cartesiano geocêntrico, x, y, z, ou no sistema plano e altimétrico local ali, por exemplo, oeste, norte e altitude. Porque nem sempre essas covariâncias são propagadas, tá? Então, muitas vezes a gente perde essa informação quando a gente faz essa transformação de coordenadas, né? De cartesiana geocêntrica x, y, z, x, y, z, para, por exemplo, oeste, norte, h, sistema geodésico local, enfim. Se a gente perde a informação das covariâncias, a gente está perdendo muita informação aqui sobre a forma do elipsoide, né? Então, claramente, a gente não vai ter um elipsoide de erros realista para o ponto, né? Então, atenção, né, no caso do posicionamento GNSS, qual o sistema de coordenadas que eu estou trabalhando para esses elipsoides e se eu estou, de fato, ali considerando as covariâncias, né, entre as suas coordenadas para a geração desse elipsoide. Bom, um último conceito dessa aula é a questão dos intervalos de confiança. A gente vai ver primeiro para as elipses, né, para o caso 2D, que é o mais fácil de visualizar, depois a gente consegue estender para o caso 3D e também para o caso 1D. Né? Então, quando a gente tem apenas uma variável, né, por exemplo, a altitude, um problema unidimensional. Bom, vamos pensar então no caso 2D, bidimensional, né, então, das elipses de erros. Então, no fundo, o que a gente tem é uma distribuição normal bivariada, né, ou bidimensional, porque a gente tem uma variável, a coordenada x, seguindo uma normal, e outra variável, né, a coordenada y, seguindo uma outra normal. Elas são perpendiculares no espaço, mas pode existir uma certa correlação, covariância entre elas. Então, o que a gente vai ter é uma distribuição normal bivariada, que é uma extensão daquela nossa curva de sino, só que para o caso aqui, né, bidimensional, vai acabar gerando uma superfície, né? Então, não é apenas mais aquele corte do sino, né? Que é a nossa normal 2D. Bom, se eu pensar que eu vou fazer um corte nessa minha normal 2D, nessa minha FDP, né, nessa minha função densidade de probabilidade dessa minha normal bivariada, dependendo da altura do meu corte, ó, eu vou ter diferentes projeções da elipse no plano. Né? Essa que é a ideia aqui, né? Então, se eu fizer um corte bem lá em cima, né, eu vou ter essa elipse em amarelo. Se eu fizer um corte mais lá embaixo, né, eu vou ter aquela elipse já no azul mais escuro. Então, eu tenho vários planos paralelos ao meu plano original XY, né, e dependendo da altura do meu corte, eu vou ter uma elipse diferente projetada. Né? Essa é a elipse que nós vamos chamar de elipse de confiança. Aqui é a mesma ideia, né, só que, claro, agora se eu fizer o corte perpendicular, né, ao plano XY, aí o que eu tenho é a própria curva de Gauss, né, então a FDP 1D ali, né, naquela direção. E claro, né, ela vai ser máxima ali próxima à origem, né, porque a esperança é sempre zero, né, dos erros aleatórios, enfim, então o valor de máxima probabilidade vai ser a coordenada estimada do ponto. Mas pegando esse plano, não consegui encontrar uma animação que mostrasse isso, né? Mas a gente pegar esse plano e agora fazer o corte perpendicular aqui, né? O que a gente vai ver são essas elipses projetadas aqui embaixo, né? Bom, então essa elipse de erros padrão que a gente obteve ali em função do semeixo maior A, semeixo menor B e a direção azimutal T, né? Em função da matriz de covariância dos parâmetros, né? Então, variância em x, variância em y e covariância x com y, essa elipse de erros a gente não atribuiu ainda nenhum significado probabilístico para ela, né? Então, ela é dita uma elipse de erros padrão, tá? Em inglês o termo é Standard Error Ellipse, e que ela é um caso particular, né, dessa família de elipses de confiança, né, aonde essa expressão dá zero, dá 1. Onde a equação geral aqui da elipse dá 1. Então, se eu pegar qualquer ponto contido na elipse, né, xy, e fizer x menos x0, onde x0 é a posição, a coordenada x do centro da elipse, né, ou seja, a posição estimada do ponto, y menos y0, onde y0 também é a posição y0 então a posição y estimada para o ponto, né, do centro da elipse, faço esse vetor transposto vezes a matriz de covariância desse ponto 2D, né? Então contando ali o sigma a variância em x0, a variância no y0, né? A variância das coordenadas, né? x0 e y0 do P,
mais a covariância entre elas, né? Então a covariância de x0 com y0, depois multiplicar por esse vetor normal de novo, né? Isso dá 1. Isso acaba resultando na equação da elipse, tá? Uma equação da elipse particular, onde essa expressão dá 1. Então, como é que eu sei se o meu ponto xy pertence à elipse, né? Se eu jogar essas coordenadas xy aqui na expressão e der 1, tá? Então, dá para relembrar lá daquela aula da interpretação geométrica do MMQ, dos mínimos quadrados, a gente também viu a equação da elipse 2D no plano. Então, a elipse de erros padrão é um caso particular aqui dessa família de elipses, tá? No caso geral, aí novamente tem uma prova matemática lá no livro do Like, né, para quem quiser mais detalhes, mas no caso geral, a nossa família de elipses, né, essas elipses de confiança vão ter essa expressão, tá? Então, vai ter o 1,5, né, 1,5 multiplicando aquela expressão original ali, e isso não vai ser igual a 1, isso vai ser igual a um valor na distribuição f, né, a distribuição f é uma distribuição de probabilidade, né, distribuição f de Snedeker, com 2 graus de liberdade no numerador, n menos 1 graus de liberdade no denominador, 2 no numerador, n menos 1 no denominador, e o nível de significância alfa que eu estou estipulando para minha probabilidade, então para minha elipse de confiança. Tá, então, para quem não está acostumado com probabilidade de estatística, né, esses valores são tabelados, tá, pessoal? Então a gente não precisa calcular, né, esses valores críticos, mas enfim, existe uma distribuição de probabilidade, né, chamada distribuição F, e ela tem esses dois parâmetros, né, os graus de liberdade no numerador e os graus de liberdade no denominador. Variando eles, eu tenho diferentes distribuições F, né, uma família de distribuições de probabilidade. Então, para as elipses de erros, né, para as elipses de confiança, do ajustamento, o número de graus de liberdade no numerador vai ser sempre 2, e no denominador vai ser n menos 1, ou seja, o número de graus de liberdade do ajustamento, né? Então, o número de observações, de equações, menos o número de parâmetros 1. E o alfa é nosso nível de significância, né, do teste. 1%, 5%, 10%, enfim, o quanto que a gente vai estipular ali. Depois vai ficar mais claro de ver, né, que quanto maior for esse nível de significância, menor é o nível de confiança associado, né, e menor fica o tamanho da elipse. Então, qual que é a ideia aqui? Então, eu obtive a minha elipse de erros padrão, ou seja, os semi-eixos A e B, só que eu não quero trabalhar com a elipse de erros padrão, eu quero trabalhar com uma elipse de erros com 99% de confiança. O que isso significa? Que 99%, vamos assim dizer, da incerteza posicional do meu ponto tem que estar contida dentro daquela elipse, né? Então, se eu fosse remedir aquele ponto 100 vezes, né, 99 vezes ia cair dentro dessa elipse, só uma vez, né, deveria cair fora, né, esperado, né, pelo menos. Então, quero com um nível de confiança de 99%. O nível de confiança é o contrário do nível de significância, tá? Então, para esses casos, o meu nível de significância alfa deveria ser 1%, né? Então, porque 100% menos 1 dá 99, tá? Os 99% de confiança. Então, por que eu estou apresentando os dois conceitos, né? Nível de confiança e nível de significância? Porque vai depender muito da onde a gente está consultando, tá? Em alguns casos a gente pode obter em função do nível de confiança, em outros casos a gente pode obter em função do nível de significância alfa. Mas tendo um, a gente tem outro, tá? Então, em geral, a gente faz o que a gente quer mesmo, o nível de confiança da elipse, né? 90%, 95%, 99%. Mas, enfim, tendo esse nível de confiança, a gente obtém o nível de significância. Para 90%, 10% de significância. Para 95% de confiança, 5% de significância. Para 99% de significância, de confiança, 1% de significância. Então, um é o complemento do outro. A soma dos dois tem que dar o 100%. Enfim, então eu estipulo um nível de probabilidade para minha elipse, né? Então, 90%, 95%, 99%. E aí eu consigo pegar essa minha elipse de erros padrão, né, ou seja, o seu semi-eixo maior A e o seu semi-eixo menor B calculados por aquele formulário, e eu vou multiplicar eles por uma constante C. Quanto vale o valor dessa constante C? Bom, aí a gente pode pegar o que tem de diferente nessas duas expressões, ó. Então, eu passaria esse 2 para o outro lado, né? Aqui é 1, né? Aqui não tenho 2, então eu passo 2 para o outro lado. Então, ficaria
duas vezes o valor na distribuição F com 2 graus de liberdade no numerador, N menos 1 no denominador, e o nível da significância alfa que eu estipulei. Só que isso está no termo quadrático aqui, tá? Então a gente está analisando aqui nas variâncias, né? Então se eu quero multiplicar o semi-eixo maior A, o semi-eixo maior B, aí eu tiro a raiz. Aí eu tiro a raiz e eu tenho a constante multiplicativa C, o escalar C. Então esse C pode dar, por exemplo, 4. Né? Então a minha elipse de confiança com 99% de confiança, né? Ou seja, 99% se eu fizer 100 levantamentos, né, para verificar a posição daquele ponto, 99% deles vão cair dentro dessa elipse, né, só um deve cair fora, né. Então eu tenho que pegar os meus valores, do meu semeixo maior A e do meu semeixo menor B, e multiplicar por 4. Tá, os semeixos padrões. Então notem que a elipse de confiança, né, ela me dá uma estimativa mais, vamos assim dizer, mais probabilística, né? Eu consigo trabalhar com o conceito de probabilidade, né? Então eu consigo definir o nível de confiança que eu quero e a partir dele, né, ver o quanto que eu tenho que escalonar a minha elipse de erros padrão, né, para atingir aquele determinado nível de confiança. Bom, e aí eu posso estender essa análise para o caso 3D, ou seja, para os elipsoides de confiança, e também para o caso 1D, né? Por exemplo, a rede de nivelamento onde a gente só tem altitude, que aí são as chamadas as barras de confiança. Então, de forma geral, né, esses intervalos de confiança e C, eles podem ser generalizados para qualquer dimensão espacial. Então, D igual a 1 para a rede 1D, D igual a 2 para redes 2D e D igual a 3 para redes 3D. E poderia continuar, né? Se eu não estou trabalhando com coordenadas, com posicionamento, estou trabalhando com outro problema de ajustamento qualquer, aí, enfim, eu poderia continuar a minha análise ali para D igual a 4, D igual a 5 e assim por diante, né? Eu teria chamados hiperelipsoides, né, correspondentes. Então, nessa análise geral, né, nesse caso geral, como é que fica o valor da minha constante C? Fica a raiz quadrada de D, onde D é a minha dimensão do problema ali, né, 1, 2 ou 3 na geodésia, porque é a dimensão espacial mesmo do posicionamento, vezes o valor na distribuição F para o nível de confiança ou de significância que eu estou estipulando, né, um análogo ao outro, com o número de graus de liberdade D no numerador, então D igual a 1, 2 ou 3, depende se é a rede 1D, 2D ou 3D, e N menos 1 no numerador, ou seja, os graus de liberdade daquele ajustamento no numerador. Aqui a gente tem 3 ilustrações, né, então 3 elipsoides de confiança, em azul, verde e vermelho, claro, né, o azul menor, o vermelho maior, ou seja, conforme a gente vai aumentando o nível de confiança, a gente vai aumentando o tamanho desse elipsoide. Né. O mesmo aqui para o caso 1D, que é a normal, né, só que eu botei na vertical de propósito para a gente pensar nesse conceito de altitude, né, então aqui a gente teria as barras de confiança. Ó. Então uma barra de confiança para, por exemplo, né, 68% de probabilidade, outra barra de confiança, por exemplo, ali para 95% de probabilidade, né, 1 e 2 sigmas, e outra barra de confiança para, por exemplo, 99% de confiabilidade, 3 sigmas. Né. Então é a mesma ideia, tá, desses intervalos de confiança da normal, né, da normal 1D, só que agora para problemas tanto no espaço 3D, né, os elipsoides, quanto a normal bivariada no plano, né, que são as elipses. E aqui eu vou botar de novo para a gente ver essa animaçãozinha da elipse de confiança. Acho que vou ter que começar de novo. Ó, que é justamente onde a gente vai aumentando a probabilidade e vai aumentando o nível de confiança. Ó. Ou seja, a gente vai aumentando o valor da nossa constante C aqui, né? Deixa eu botar de novo. Olha só. O que faz sentido, né? Porque vamos pensar, ó. Quanto maior for a minha elipse, maior é o meu intervalo de confiança aqui. Né? Então, maior o valor da constante C, né? E menor está sendo a minha margem de pontos que ficam fora dessa elipse de confiança, né? Então, via geral, é essa a ideia, tá? Quanto maior for o meu nível de confiança, ou seja, o nível de probabilidade que eu estou assumindo, né, maior vai ser o meu intervalo de confiança, né, ou seja, ali a área da minha elipse relativa, né, então, se eu quero que uma chance de acerto ali de 90%, né, a minha elipse vai ter um tamanho.
Se eu quero 95%, eu quero acertar mais, eu vou ter que aumentar esse intervalo de confiança, vou ter que aumentar essa elipse. Se eu quero 99, bom, eu vou ter que aumentar um pouco mais. Se eu quero 99,9, assim mais, assim por diante, né? Até o caso extremo que eu fosse querer uma elipse de 100%, por exemplo, né? Claro que é matematicamente impossível, mas que eu quero ter certeza absoluta que estaria dentro daquele intervalo ali, né? 100% de confiança. Aí eu teria, claro, ali uma elipse infinita, vamos assim dizer, né? Mas essa é a ideia dos elipsoides, elipses e barras de confiança, né? Os intervalos de confiança, né? Então, quanto maior for esse meu nível de confiança, maior será o intervalo de confiança associado. Notem que o nível de confiança é relativo à probabilidade estipulada, né? 90%, 95%, 99%, 99,9%, enfim. E o intervalo de confiança é um valor numérico. Ele vai depender tanto desse nível de confiança, quanto também, claro, do desvio padrão ali, né? Ou do quanto vale o semi-eixo maior ou o semi-eixo menor da elipse, né? Então, porque eu posso ter ali para um semi-eixo maior de 1 centímetro, um nível de confiança de 99%, eu vou ter um intervalo de confiança. Já se o meu semi-eixo maior é 5 centímetros, né, para o mesmo nível de confiança, 99%, eu vou ter um outro intervalo de confiança bem maior, né, porque ele é o próprio semi-eixo maior, ele já tem uma incerteza maior. Né, então, o intervalo de confiança depende dos dois, né, depende da matriz de covariância do ponto, dos parâmetros da elipse, do elipsoide, enfim, e do nível de confiança que foi estipulado. Bom, aí aqui a gente tem uma situação para ilustrar essa questão da dimensão espacial da rede, tá? Então aqui a gente tem os graus de liberdade do ajustamento, né, que seria ali o termo que vai no denominador, né, da distribuição F, e aqui a gente tem a dimensão espacial da rede, que seria o termo que vai no numerador da distribuição F, né, D igual a 1, D igual a 2, D igual a 3, tá? Aqui é para um intervalo de confiança, né, um nível de confiança, desculpa, já estipulado em 0,99, ou seja, 99%. Né? Então, para um nível de confiança fixo em 99%. Então, aqui a gente tem os graus de liberdade do ajustamento, variando, né? E aqui a gente tem o valor da constante C multiplicativa. Desse escalar C que a gente tem que multiplicar os nossos eixos, né? Então, claro, quanto maior a dimensão espacial ali, maior tem que ser o valor da constante C, né? Vamos supor aqui, para um mesmo grau de liberdade, por exemplo, né? Por exemplo, para 15. Para 15 graus de liberdade, se o meu problema é 1D, univariado, a minha constante C vale 3. Já se ele é um problema 3D, né, tridimensional, a minha constante C já vale 4. Faz sentido, né? Maior dimensão espacial, maior vai ser a incerteza ali, vamos assim dizer, né? Para aquela região. E aí, conforme os graus de liberdade do ajustamento aumentam, né, o valor da constante C sempre diminui, né? Até ele mais ou menos se estabilizar ali, né? Atinge uma certa convergência ali para cada um dos valores. Que também faz sentido, né? Quanto mais graus de liberdade, mais confiança eu tenho naquele ajustamento. Então, menor tem que ser o valor da constante C multiplicativa, tá? Essa é a ideia. A gente vai ver depois exemplos numéricos, tá, pessoal? E vocês vão ter, eu vou fornecer para vocês uma tabela Excel que já fornece esses valores automáticos, né? Automatizados, basta entrar ali para os parâmetros. E aí talvez fique mais claro de ver a aplicação prática aqui, né? Aqui no primeiro momento eu quero discutir a ideia apenas por trás. Por quê? Porque qual que é o meu ponto aqui? Nesse contexto, ó, o intervalo de confiança para a posição do ponto, ele depende dos graus de liberdade do ajustamento. Ó. Porque variando os graus de liberdade do ajustamento, eu estou variando o valor da minha constante C. Variando o valor da minha constante C, eu estou variando o intervalo de confiança daquele ponto, porque eu vou pegar o seu desvio padrão, para o caso 1D, e multiplicar pela constante C. Eu vou pegar o seu semi-eixo maior A e o seu semi-eixo menor B, né, no caso de uma elipse de erros, e multiplicar pela constante C. Eu vou pegar o semi-eixo maior, o intermediário e o menor do elipsoide de erros, 3D, e multiplicar por essa constante C, por exemplo. Né? Só que essa constante C, a gente está vendo aqui, né, ela depende dos graus de liberdade do ajustamento. Então, logo, o meu intervalo de confiança, né, a minha incerteza posicional do ponto, depende dos graus de liberdade do ajustamento. Aonde que eu quero chegar? Então, qual é o intervalo de confiança dos pontos, né, qual ao nível de confiança de 68%?
Esse é o meu questionamento, porque a gente sempre assume que 68% é um sigma. Não, mas pelo que a gente está vendo aqui, não é um sigma. Por que não é um sigma? Porque depende dos graus de liberdade daquele ajustamento, né? Então aqui, por exemplo, é 99, dá quase os 3 sigmas, né, os 99,7. Então a gente poderia pensar, problema 1D, t igual a 1, a gente está na curva em azul. Eu vou pegar o desvio padrão e multiplicar pela constante C. Tá? 99% de confiança, né, um pouquinho menos do que 99,7, né, que seriam os 3 sigmas ali. Então a minha constante C deveria dar próxima de 3. Né? Eu vou pegar o desvio padrão e multiplicar por 3 sigmas. Mas, não necessariamente, depende dos meus graus de liberdade aqui. Se eu tenho, por exemplo, ali, né, 6 graus de liberdade, a minha constante C é um número maior do que 3. Ele é quase 4. Já, se eu tenho ali, a partir de 12 graus de liberdade, mais ou menos, para ajustamento em diante, aí sim que eu consigo ali ter um valor ali próximo de 3, até um pouco menor, né? Então, ou seja, se eu fiz um ajustamento ali com 6 graus de liberdade, ou até menos, enfim, eu não posso dizer que aquele sigma multiplicado por 3 está me dando os 99,7% de confiança, né? Que é uma intervalo de confiança correspondente àquele nível de confiança. Porque o meu ajustamento não teve grau de liberdade suficiente para isso, não tenho confiança suficiente no ajustamento para afirmar isso. Então isso é um problema aí, né, que a gente tem que ter em mente, né, embora as normativas técnicas geralmente falem, às vezes ali, né, um desvio padrão, um nível de confiança de 1 sigma, 68%, enfim, depende do ajustamento, tá, a rigor, né, no caso geral depende, na verdade, dos graus de liberdade do meu ajustamento. E, além disso, né, isso também é válido para as observações, né, então a gente pode pensar a observação, por exemplo, no GNSS é um tanto tranquilo, porque no posicionamento relativo pós-processado, né, a gente vai ter ali milhares de observações, né, então a gente pensando nesse conceito, não, mas depende dos graus de liberdade daquele ajustamento. Bom, as componentes dos vetores, né, ΔX, ΔY, ΔZ do GNSS lá, vão ser determinadas em geral com um ajustamento de alta redundância, né? Então tudo bem, não é um grande problema. Agora, quando a gente faz levantamentos com estação total, por exemplo, né, a gente mede uma distância e uma direção horizontal, a gente pode dizer que com uma medida única, ou uma direta e uma inversa, aquela nossa distância tem 68% de confiança, né? Então se eu pegar lá a precisão que eu estimei para ela, né, eu considero que o seu intervalo de confiança ali contém, né, 68% de confiança, o nível de confiança de 68%, ou eu deveria multiplicar ele por uma constante C em função dos graus de liberdade, né? Por exemplo, para 2 distâncias, né, eu teria 1 grau de liberdade, né, porque eu precisaria de apenas uma distância, tendo 2 eu tenho 1. Enfim, fica esse questionamento. Até porque a distância com a estação total, na verdade, ali o software interno dela deve medir algumas vezes, né? Então, quantas vezes ele mediu, né, para nos fornecer aquele valor, para a gente poder considerar, por exemplo, nessa expressão. E o ângulo é medido uma vez só mesmo, apenas, né, com uma pontaria na ré, uma pontaria na avante, como é que é feito ali o processo interno, né? Enfim. Então, fica esse questionamento, né, essa provocação final aí, que a rigor, né, o nosso intervalo de confiança, tanto para observações quanto para parâmetros, né, depende ali dos graus de liberdade, né, do ajustamento, enfim, do processo de estimação que a gente teve para obter o valor daquela distância ou daquele parâmetro, né. Então não é sempre que a gente pode dizer que um desvio padrão, 68% de probabilidade, 2 desvios padrões, 95%, 3 desvios padrões, 99%. A rigor não, depende dos graus de liberdade que resultaram naquele desvio padrão, né? Então, naquele ajustamento que resultou naquele valor, né, no valor estimado, mais ou menos aquele desvio padrão, né, obtido pela propagação de erros convencional. Então, existe uma questão probabilística aí, né, nas elipses de erros, nos elipsóides de erros, e nas barras de erros ou barras de confiança, né. Então, toda a nossa área de mensurações aí, né, então a rigor deveria considerar essa questão, né? Não, depende dos graus de liberdade. Até uma discussão que eu acho que eu lembro que eu até já tinha apresentado, né? Eu posso ter um desvio padrão de 2 centímetros
obtido com 30 medições, e um desvio padrão de 2 centímetros também, que foi obtido com 5. Né? Então o valor numérico deles é igual, né? 5 centímetros, é o mesmo desvio padrão. Só que ainda assim eu teria mais confiança naquele que foi obtido com mais medições, né? Com 30 do que ao invés do que 5. Né? Lá a gente estava discutindo a questão do desvio padrão da média, né? Mas aqui a gente recai nessa mesma ideia. Né? Então, e se a gente fosse ver aqui, sim, de fato, para um nível de confiança, por exemplo, de 99%, para menos graus de liberdade eu ia ter um valor da constante C maior. Para mais graus de liberdade eu ia ter um valor da constante C menor, que deveria multiplicar aquele valor padrão que eu obtive. Né? Seja o desvio padrão, seja o semi-eixo maior ou menor da elipse, ou do elipsoide, enfim. Então, de forma geral, né, do ponto de vista teórico, é isso, né? Então a análise dos intervalos de confiança, né? Barras, elipses e elipsoides. Vamos ver exemplos numéricos, né? Depois, e aí vai ficar mais claro, né? Tanto uma rede 2D ali, quanto uma rede 3D, então elipses quanto elipsoides. Por na questão ali da elipse relativa, dos intervalos de confiança, né? Uma elipse ou um elipsoide de confiança. E aí com valores numéricos deve ficar mais claro para vocês de entenderem esses conceitos, né? É um assunto um pouco complexo porque a gente já está entrando aqui no âmbito da análise da qualidade do ajustamento, né? Então, claro, a gente já tem que ter todo aquele embasamento matemático e estatístico do que é o ajustamento para agora poder analisar ele, né? Então, provavelmente só o conteúdo dessa aula não seja suficiente para uma plena compreensão do tema, né? Então, sugiro, claro, a leitura dos livros, né, recomendados na disciplina aí, do Gemael, o Gundere, o Villani, talvez, eventualmente, artigos científicos, para quem quiser realmente se aprofundar mais, né. Em particular, esse livro do Like também é muito bom, embora não seja uma bibliografia básica da disciplina, porque ele é mais voltado ao GPS, né, ao GNSS, mas nessa parte de elipses e elipsoides de erros, ele é uma referência bem completa também. E é isso, né. Na próxima aula a gente vai seguir nesse âmbito da análise da qualidade do ajustamento, né? Mas aí no caso voltado à questão de erros grosseiros e sistemáticos, por exemplo, né? Então, controle da qualidade do ajustamento. Enquanto aqui o nosso foco foi propagação, né? Como analisar essa propagação dos erros aleatórios das observações para os parâmetros, né? Por meio desses intervalos de confiança para problemas 1, 2 e 3 em uma ou duas ou três dimensões, né? Problemas espaciais 1, 2 ou 3D, que é o caso da geodésia. Mas, lembrando, né, essa análise poderia ser aplicada para qualquer tipo de ajustamento aí, eventualmente que eu pudesse ter aí mesmo, né, 4, 5, 6 parâmetros, né, para um único ponto apenas, né, então eu estaria trabalhando ali num espaço multidimensional ali, 4, 5, 6D e assim por diante, né, seria a mesma ideia, só que teria hiperelipsoides, né, para cada uma dessas situações.